Boa tarde, turminha! Estamos começando mais uma aula virtual, hoje com a seguinte disciplina, Português e Geografia, 29/7/2020. Estamos só começando hoje a aula de português. Vamos começar, venha comigo, venha comigo, vamos lá! Mas antes de iniciar a nossa aula de hoje, teremos uma autocorreção de algumas atividades. Vamos para a autocorreção? Vamos lá, assistam aí. Aluno e aluna do terceiro ano, se cuide, estude, brinque, organize sua rotina e até a próxima aula. Um beijo, um abraço bem carinhoso da Prof. Cris e até a próxima semana. Não se esqueça, SP com você. Então, turminha, dando procedimento ao nosso conteúdo de hoje, hoje teremos no conteúdo de língua portuguesa cardápio, o gênero textual cardápio. Então é importante, né, que você já tenha um pouquinho de conhecimento prévio, né, sobre o cardápio, né. Ao frequentar, vocês observem, ao frequentar festa, lanchonete, restaurante, né? Temos lá um cardápio. Então, o cardápio é um gênero textual. Então, lanchonete, restaurante, entre outros, vocês aí, diversas maneiras, né? Diversos modelos, né? De cardápio. Certamente vocês já ter visto, né? Aí, onde vocês passam, né? No restaurante, lanchonete e outros meios que passam, né? Então, turminha, lá na página 52, temos aí um cardápio, né? Um cardápio que vamos apresentar no capítulo que traz uma feijoada, um prato típico do brasileiro. Quero ouvir, né, a opinião de vocês, de todos, né, a respeito desse prato tão popular. Já começaram se gostam ou não gostam de feijoada, entre outros comentários, certo? Quero que vocês comentem lá no grupo lá pra gente. O que vocês acham do prato, né? Se vocês já comeram, né? Se vocês gostam ou não gostam da feijoada. E aí na sua casa, a papai e a mamãe faz a feijoada ou vocês comem fora? Então comente lá no grupo, no restaurante, né? Comente lá no grupo pra gente saber se você gosta de uma feijoada. O tio gosta da feijoada, viu? Adora uma feijoada. Vamos fazer aqui um breve comentário, né, sobre que geralmente esse tipo de texto variam de acordo com os clientes, né? Com a clientela. Por exemplo, o que é que você quer atrair, né? Para atrair os clientes. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Temos aí cardápio kits, cardápio de sobremesa, cardápio de bebidas, entre outros. Então, vocês vê aí nas lanchonetes e restaurantes vários tipos de cardápio, né? Tem lá a sobremesa, bebida, né? O lanche, né? Tem um lanche lá, qual o lanche que você gosta de comer. Então tem tudo isso. Então é chamado, esse aí é um tipo de gênero textual. Cardápio é um dos gêneros textual. Então vamos seguindo adiante, lá na página 52, vocês irão aí fazer a leitura, né, desse texto lá do cardápio, ver os ingredientes da feijoada e depois vocês comentar lá se vocês gostam ou não da feijoada lá, tá bom? Seguindo adiante, vamos seguindo. Então, turminha, vamos compreender um pouquinho mais sobre o gênero textual cardápio? Vamos assistir um vídeo agora bem pequenininho?
Gênero textual que tem objetivo de indicar os alimentos a serem consumidos em uma determinada refeição. Ele é elaborado por nutricionistas e pode ser diário ou semanal. O cardápio também tem o objetivo de informar o consumidor sobre pratos e produtos oferecidos em um determinado estabelecimento. Ele pode variar de acordo com o local, como restaurantes, bares, lanchonetes, sorveterias. Geralmente, a estrutura desse tipo de cardápio é organizada de maneira que o produto seja seguido de seu preço, especificação do prato. Esses tipos de cardápio são separados por categorias. Beijos e até a próxima aula. Você já foi a algum restaurante, lanchonete ou pizzaria? Se sim, é muito provável que já tenha visto um cardápio. O cardápio é um gênero textual. Seu principal objetivo é informar e orientar o consumidor sobre os pratos e produtos oferecidos em um estabelecimento. Geralmente, a estrutura de um cardápio é organizada de maneira que o produto seja seguido de seu preço. As principais características contidas em um cardápio são: nome da empresa, categorias alimentos, bebidas e etc., tipo do prato e o valor do prato. Temos o modelo de cardápio 1. Nele, podemos ver o nome da empresa, que seria Top Lanches, categorias bebidas e alimentos. Então, nós temos lá dividido lanches, pastéis, salgados, porções, sucos e bebidas. O tipo do prato. Então, nós temos em porções 2 pratos. Temos a batata e a calabresa, sempre seguido de seu preço. No modelo de cardápio 2, nós temos a hamburgueria do sabor, que é o nome da empresa. Temos os tipos de pratos seguidos de seus valores. Modelo de cardápio 3. Nós temos a empresa Açaí. Nela vende vários tipos de açaí, tem as descrições, do tipo de prato e o valor lá em cima. Então, temos o tamanho pequeno, R$10, médio, R$15,90, grande, R$18,50 e o jumbo, R$36,90. Temos o modelo de cardápio 4. Porém, vocês vão ver que existem outros tipos de cardápio, que só informam os alimentos que serão servidos em determinados dias da semana, como os da escola, dos hospitais, restaurantes e de empresas. Este do nosso exemplo é um cardápio escolar, onde tem as refeições que serão servidas durante a semana. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre o cardápio. Até a próxima! Então, turminha, tem uma proposta para vocês realizar. Presta atenção. Vocês irão aí fazer uma pesquisa com o papai e a mamãe aí na casa de vocês, fazer um cardápio de lanche. Depois vocês vão postar lá no grupo da turma os alimentos que compõem o cardápio de cada dia da semana, certo? Cada dia da semana aí na casa de vocês. Então, vocês irão postar o cardápio de vocês, tá bom? Poste lá nessa atividade, faça o cabeçalho bem bonitinho, tira uma foto bem... Então, turminha, para vocês compreenderem um pouquinho mais sobre a aula de hoje, vamos assistir a aula da Positivo 1, tá? Fiquem todos com Deus e eu vou estar postando na agenda as páginas, as atividades que serão realizadas hoje, tá bom? Fiquem todos com Deus, até a próxima. A minha mãe me passou essa receita, gravou um áudio no WhatsApp, mandou, eu ouvi e transcrevi, escrevi e coloquei aqui, ó. Por quê? Nós estamos conhecendo alguns pratos e alimentos da culinária africana e indígena, não é mesmo? Nessa semana, vamos continuar o estudo do capítulo 6. Falar de alimentos típicos do Brasil. Vamos trabalhar com um texto chamado cardápio. Para que serve?
Onde que eu encontro? Você sabe? Vamos olhar para a estrutura do texto. Os cardápios, eles podem variar de acordo com o local, com a região. Eles podem ser utilizados em restaurantes, em bares, em lanchonetes, em padarias, locais similares. E são muito comuns no nosso dia a dia. Então, nós vamos utilizar cardápios para conhecer um pouquinho mais sobre comidas típicas. Então, vamos conhecer mais informações sobre esse texto? Vamos estudar das páginas 52 a 57 do nosso livro didático e das páginas 25 a 27 do nosso livro de atividades. Também planejei para o final da aula a nossa autocorreção. Algumas atividades que você já fez para conferir. Tudo certo? Vamos que vamos? Então, pega seu livro didático, seu livro de atividades, a sua agenda para anotar todas as atividades que você vai fazer como estudo e vamos começar a nossa aula? Venha! Vamos começar a nossa aula abrindo o livro na página 52. Primeira coisa que a prof quer que você veja é a feijoada. Localizou a imagem da feijoada e o texto? Você conhece uma feijoada? Já comeu? Você gosta? A prof adora, é um prato muito apreciado aqui na região que eu moro. Na sua região, vocês gostam também, na sua cidade, de feijoada? Para quem não conhece, que tal descobrir o que tem nesse prato? A professora vai ler o texto e enquanto eu leio, você observa a imagem e escuta a minha leitura. Combinado? A feijoada é um dos pratos típicos mais conhecidos e populares da culinária brasileira, composta basicamente por feijão preto, diversas partes do porco, linguiça, farinha e o acompanhamento de verduras e legumes. Ela é comumente apontada como uma criação culinária dos africanos escravizados que vieram para o Brasil. Geralmente é consumida no sábado. Esse trecho foi retirado do site brasilescola.uol.com.br. História da feijoada, detalhes finos. Por que a feijoada geralmente é consumida aos sábados? Você sabe disso? A feijoada, você viu ali que é um prato que tem muitas carnes, tem que cozinhar bastante, ele é muito demorado para fazer. Então, o que acontece? Ele é uma refeição que você tem que comer mais devagar, né? Então, o indicado é que você tenha mais tempo para comer. E aos sábados, geralmente, a gente tem mais tempo, geralmente, né? Então, num sábado, num final de semana, num domingo, aí ela é mais indicada para comer por causa do tempo e porque é uma comida também que você acaba saboreando devagar, certo? E agora, então, vamos ler o cardápio que está nesta página para descobrir ainda mais informações a respeito dessa feijoada. Porque se você não conhece, se você nunca comeu, vai que você fica com vontade de comer. Então, vamos lá. Olha o cardápio agora. Mas antes de ler o cardápio, vamos pensar onde encontramos o cardápio. Onde você encontra um cardápio? Ou igual a esse, ou parecido com esse. Quando você vai a um restaurante, não é mesmo? Um bar, uma lanchonete, uma sorveteria, uma confeitaria, enfim, uma padaria. Você pode ter lá à disposição esse cardápio para você olhar. Então, vários locais você tem o cardápio que oferecem comidas. Muito bem, então você tem esse texto, o cardápio, para quê? Para que serve esse texto? O texto serve para informar sobre a comida que esse estabelecimento, esses lugares que nós citamos, eles têm para oferecer ao cliente, que no caso é o consumidor, eu, você, familiar, né? Então, nós vamos
Vamos pensar um exemplo. A Prof. Cris, ela quer comer uma feijoada. Então, ela vai num restaurante que ela já sabe que tem a feijoada. Aí o garçom vem e me entrega esse cardápio que está aí, que você está olhando para ele, né? E desse restaurante. Então, vamos dar um exemplo. Então, vem as informações do que eu tenho, né, para comer se eu pedir a feijoada. Olha o exemplo lá. Feijoada. Ingredientes. A sua escolha. Por que será que ele está dizendo a sua escolha ali? Vamos ler, depois vamos pensar por quê. Aí tem lá, carne seca, linguiça calabresa, paio, costelinha suína, orelha, pé, rabo, bacon. Ah, será que a Prof. Cris gosta de todos esses ingredientes? E se eu não gostar de algum? Por isso que está dizendo ali, a sua escolha. Entrada, torresminho. O que é torresminho? Ah, vamos descobrir, tem aí na página explicando, né? Mas o que mais que eu vou comer quando eu recebo a minha feijoada? O que acompanha a minha feijoada? Eu posso escolher as carnes, então eu vou escolher lá quantos tipos de carne eu quero. E aí, acompanha as minhas carnes, o arroz, a farofa, a couve e o torresmo. E aí tem a sobremesa também, que eu posso escolher ali, entre salada de frutas, gelatina e sorvete. E aí já tem alguns cardápios que já tem o valor ali, quanto custa essa feijoada, para eu saber que eu vou pedir. Tá certo? Então, nós vamos resolver algumas atividades para nós sabermos mais informações ainda sobre esse cardápio. Então, na página 53, vira a sua página, na página 53, diz ali para você pensar onde que encontra os cardápios, na atividade 2, nós já falamos. A feijoada faz parte dos hábitos alimentares da região onde você mora. A Prof. Cris comentou que da minha região faz, né? Da sua faz. E por que a feijoada geralmente é consumida aos sábados? A Prof. também já explicou. Agora, 3. O cardápio começa por esse título, ingredientes à sua escolha. O que significa isso? Por que eles estão destacando? Também já falei, né? Será que eu gosto de todos esses ingredientes? Então, o cliente ele pode escolher quais são os ingredientes que ele quer que componha a mistura do feijão dele, a feijoada. Então, está sendo muito comum isso, certo? Por quê? Para respeitar o cliente que não gosta de todos os ingredientes. Nós estamos citando aqui a feijoada, que é o prato típico que nós estamos estudando, mas a gente tem isso em muitas situações. Às vezes um sanduíche que você escolhe os ingredientes que você quer, às vezes um prato que você vai montar, você escolhe os ingredientes, te dá 2 opções ou 3 opções, não é mesmo? Já passou por isso? Ah, prof, já, você também já? Então, olha aí quantas coisas descobrimos, né? Então, tem mais um exercício na página 53. O que é oferecido de entrada? Por que essa etapa da refeição recebe esse nome? Por que será? O que a professora explicou? Por quê? Ele é oferecido no início, né? Antes de começar a servir a feijoada, o prato principal que a gente chama. Então, ele oferece torresmo na entrada e depois vem o prato principal, que é a feijoada. Então, o torresmo compõe esse prato. Ele tem esse nome porque dizem que é para abrir o apetite, para você ter mais vontade de comer a feijoada. Então, tem vários tipos de entradas, né? Às vezes é uma salada, às vezes um outro tipo, depende do prato que você vai comer. E o torresmo tem uma informação bem legal aí. Torresmo é um prato típico da região de Minas. Quem é mineiro já está... Ah, é mesmo, de Minas, né? A região de Minas consome muito torresmo. Então, e ele é um petisco feito do couro do porco, né? Da gordura. Então, frita em óleo e ele fica bem crocante. É uma delícia. Prof. adora. Muito usado para o acompanhamento com o feijão. Paraná come muito feijoada, Minas também come muito feijoada, né? Que outras regiões comem muito feijoada? Conta aí para a prof. Você que é da sua região, come muito feijoada? Ah, então, né, quero saber essa informação aí. Tem uma coisa, então, bem importante que a professora quer contar sobre esse texto, né, o cardápio. Então, o cardápio, ele tem vários tipos de organização, mas tem algumas coisas que não podem faltar. Então, esse tipo de texto, ele vai variar de acordo com o cliente,
né? De acordo com o estabelecimento e muitas vezes de acordo com a região. Então, muitas vezes, olha, eu quero atrair um público mais infantil, que a gente chama de cardápio kids. Então, ele vai ter uma outra organização. O cardápio de sobremesa já tem outra organização, né, de sucos. Então, o cardápio, ele tem várias estruturas. Mas tem algumas coisas que não faltam no cardápio, que quando você bate o olho, você lembra que é um cardápio. Por quê? Tem o nome do lugar, né, do estabelecimento. Quando é um prato, muitas vezes tem a entrada, o prato principal, os acompanhamentos. Você vai lembrar disso. Pode ter o valor, o preço, quanto custa, então também, né? As opções para você montar. Então, cardápios existem vários tipos de organização. O cardápio, então, ele pode se organizar de várias maneiras. Então, a gente vai observando os cardápios diferentes, mas a gente vai identificar, porque muitas vezes você bate o olho e lembra da estrutura. O que tem aqui, as informações sobre aquela comida, aquele prato. E também a função, para que ele serve. Então, ele vai informar sobre o que eu tenho disponível naquele estabelecimento da alimentação que eu quero. Então, muitas vezes eu quero comer uma comida japonesa, eu já vou num restaurante que serve comida japonesa. Mas, às vezes, um tipo de restaurante, ele serve muitos tipos de comida, né? Então, por isso que, às vezes, os cardápios são organizados também de maneiras diferentes. Ok? Vamos, então, olhar a página 54, tem uma atividade bem legal, você vai gostar de fazer. Você vai recortar as palavras do fim da página e vai montar conforme o que está indicado ali. Então, por exemplo, o primeiro pede para você lembrar das comidas que compõem um cardápio italiano. Então, tem os nomes ali dos alimentos. Então, você vai colocar lá. A prof colocou o macarrão. O que mais que tem aí? Tem lasanha. Lasanha vai compor um cardápio de sobremesa? Não, né? Então, ele vai também lá para o cardápio italiano. A sobremesa, a prof já colocou ali de exemplo, torta de limão, e o sorvete, mas tem mais coisas aí, não tem? Então, você vai olhar e você vai fazer. Então, anota que essa atividade 5 da página 54, você vai fazer aí na sua casa, já como tarefa de casa. Da página 53, você pode resolver já, nós fizemos juntos.